Boa tarde, oitavo ano. Aqui quem fala é o professor Lucas e estamos na quinta semana do nosso PET 2. Pessoal, nessa semana iremos estudar a unidade temática de geometria e estudar também os objetos ângulos e triângulos que estão dentro dessa temática de geometria. Pessoal, aqui existem várias informações aqui, está definindo o que é ângulo, o que é retas, o que são triângulos. E aí, a única coisa que a gente vai ler dessa parte aqui, vocês podem ler todo esse material, né, que é pouquinha coisa, 3 parágrafos, e eu vou só ler aqui o que é a definição de ângulo para vocês e a gente vai já com o resumo que eu fiz, tá bom? Estudar mais a fundo um pouco. Ângulo é a figura plana formada por duas semirretas de mesma origem. A origem comum é o vértice e as semirretas chamam-se lados. Então, olha só nessa figura aqui. Eu tenho duas semirretas, AV e BV. Esse AV e BV são os lados do nosso ângulo. O V é o que a gente chama de vértice e essa inclinação aqui é o que a gente chama de ângulo, tá bom? Então esse ângulo aqui tem vértice V e lados AV e BV, tá bom, pessoal? Então isso aqui é o que a gente precisa saber da definição de ângulos e eu fiz um resumo para vocês aqui que a gente vai estudar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, um ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. Lembrando que o ângulo a gente costuma utilizar para medição a medida de graus, tá bom? Então, o ângulo agudo é menor que 90 graus, vai ter uma inclinação aqui, ó, menor que 90, a inclinação perpendicular é 90. Se isso aqui for uma reta certinha aqui, a gente tem essa inclinação que é 90. Aqui não, é menor que 90. Quando essa reta é exatamente perpendicular à outra reta, vou chamar essa reta S, essa reta de R e essa reta de S, quando é exatamente perpendicular, a gente chama de ângulo reto. É reto, tá, pessoal? Não é recto, não. Esse recto aqui é porque variação linguística. Quando esse ângulo, olha só, vou colocar aqui o 90 graus. Quando esse ângulo é maior que 90 graus, tá vendo aqui, ó, esse ângulo foi maior, essa inclinação aqui foi maior que 90 graus. A gente chama de ângulo obtuso, maior que 90 e menor que 180. Quando o ângulo é exatamente 180 graus, olha só, a gente tem um vértice aqui, ponto A e ponto B. Quando o nosso vértice é de 180 graus, a gente chama esse ângulo de raso. Quando esse ângulo, vou colocar aqui agora 180 graus, ó. 180 graus. É como se eu esticasse essa semirreta aqui. Tá bom? Então, quando a gente tem um ângulo maior que 180 graus, maior que 180 e menor que 360, a gente chama de ângulo côncavo. E aí, pessoal, quando a gente tem um ângulo que tem um giro completo, tem esse giro aqui, a gente chama de giro que é 360 graus. Então, esse ângulo aqui tem 360 graus. Tá bom? Pessoal, esse ângulo 360 graus, ele é congruente ao ângulo de 0 graus. Ele começa aqui e para aqui mesmo, tá bom? E aí, pessoal, mais uma coisa que a gente precisa saber é que os ângulos eles podem ser classificados como complementares ou suplementares. Dois ângulos eles podem ser complementares ou suplementares. Quando eles vão ser complementares? Dois ângulos eles vão ser complementares, por exemplo, esse ângulo aqui eu vou chamar de beta e esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa. Eles são complementares quando alfa mais o beta for igual a 90 graus. Então, sempre que a soma de dois ângulos for igual a 90, esses ângulos são complementares. Notem, se eu chamar esse ângulo aqui de x e esse ângulo de 90 menos x, afinal, esse ângulo aqui é um ângulo agudo. Se aqui é x, aqui vai ser... Esse ângulo é um ângulo reto. Se aqui é x, aqui vai ser 90 menos x. Então, 90
graus menos x mais x tem que ser igual a 90. Corta esse com esse, 90 é igual a 90, ok? Então, pessoal, alfa mais beta vai ser igual a 90 no caso deles serem complementares, tá bom? E aí, eles podem ser também suplementares. Quando esses ângulos são suplementares? Quando a soma desses dois ângulos, vou colocar aqui alfa e vou chamar esse de beta, eles vão ser suplementares quando alfa mais beta for igual a 180, ou seja, quando a soma desses dois ângulos for um ângulo raso. Tudo bem? Então aqui a gente tem x e aqui 180. Se isso aqui é x, se esse ângulo valer x, esse ângulo aqui vai valer 180 menos x, tá bom? A soma desse ângulo com esse ângulo vai ser 180 graus. Então agora a gente definiu o que são complementares e o que são suplementares, tá bom, pessoal? Então, dando sequência aqui, agora a gente vai falar um pouquinho de retas. Falamos de ângulos, agora vamos falar de retas. Duas retas, elas podem ser paralelas e serem denominadas com esse símbolo aqui, duas retas paralelas, ou elas podem ser perpendiculares. Aliás, ou elas podem ser paralelas e não se encontrarem em nenhum ponto, ou elas podem ser concorrentes e se encontrarem em algum ponto. Paralela a gente representa com esse símbolo aqui, tá bom? Concorrente a gente não tem símbolo para representar. Então elas são concorrentes ou são paralelas. Paralelas não se encontram em nenhum ponto. Concorrentes se encontram em pelo menos um ponto. Se elas são concorrentes, elas podem ser perpendiculares ou não. Se elas são perpendiculares, indica o quê? Indica que existe um ângulo de 90 graus entre elas. Se não, elas são chamadas de oblíquas. Então, duas retas concorrentes são perpendiculares ou oblíquas. Tá bom, pessoal? E aí, vamos classificar então algumas retas. Essas duas retas aqui são o quê? Oblíquas. Essas duas retas aqui não se encontram em nenhum ponto. Paralelas. Essas duas retas, por mais que elas não estejam se encontrando aqui em um ponto, se a gente continuar o prolongamento delas, elas vão se encontrar, não vão? Se eu continuar essa reta aqui e essa reta aqui, elas vão se encontrar, não vão? Então elas são oblíquas. Essas duas retas concorrentes aqui são concorrentes e oblíquas. Então aqui, ó, concorrente e oblíqua, paralela. Concorrente e oblíqua, concorrente e oblíqua. Aqui, essas duas retas aqui não se encontram em nenhum ponto aqui, nessa representação. Mas se eu esticar essas duas retas, o que vai acontecer? Uma hora elas vão se encontrar, não vão? Então, se elas se encontram em algum momento, elas são oblíquas e elas são concorrentes e, consequentemente, oblíquas. Nesse caso aqui, a gente tem essas retas aqui, mesmo se a gente prolongar as duas, não se encontrarão em nenhum ponto, então elas são paralelas. Essas duas aqui, oblíquas, concorrentes e oblíquas. Essas duas aqui, se a gente esticar elas, em alguma hora elas vão se encontrar, então oblíquas e concorrentes. Essas duas aqui, oblíquas e perpendiculares, porque formam um ângulo de 90 graus entre elas. Tudo bem, pessoal? Então vimos aqui o que são retas, quando elas são paralelas e quando elas são oblíquas. E quando elas são oblíquas, elas podem... Quando elas são paralelas e quando elas são concorrentes. E aí, quando elas são concorrentes, a gente viu quando elas são oblíquas e quando elas são... Na verdade, aqui é O, mas é C, concorrentes, tá? Concorrentes e perpendiculares. Aí, pessoal, ou elas são paralelas ou elas são concorrentes.
Se elas são concorrentes, elas podem ser perpendiculares ou podem ser oblíquas, tá? Pessoal, conteúdo de reta, vocês já sabem agora quando elas são concorrentes e quando elas são oblíquas, tudo bem? Aí, alguns casos, o que a gente vai ter, pessoal? A gente vai ter o seguinte, ó. Imaginem que tenhamos as retas R e S, duas retas paralelas, R paralela a S, tá bom? Então essas duas retas aqui são paralelas. E aí existe uma reta T que não é paralela a R e nem S. Essa reta T é oblíqua a essas duas retas paralelas. Então quer dizer que quando eu tenho duas retas oblíquas, eu tenho ângulos, eu formo ângulos aqui. 1, 2, 3, 4 ângulos, tá bom? Formo 4 ângulos quando a gente cruza essas duas retas. No caso aqui, T com R. Quando a gente faz isso, a gente tem essas duas retas se cruzando aqui, a gente fala que esse ângulo é oposto a esse ângulo pelo vértice. Esses dois ângulos são opostos pelo vértice e, consequentemente, eles são iguais. Da mesma forma, esses dois ângulos aqui, ó, o ângulo 2 e o ângulo 4, são opostos pelo vértice. E aí, se eles são opostos pelo vértice, eles são também iguais. Então, beta aqui, esse ângulo vai ser igual ao oposto dele pelo vértice, e esse ângulo vai ser igual ao oposto dele pelo vértice, tá bom? Então aqui explicado. Pessoal, quando a gente corta a reta de baixo pela mesma reta, também vai ser a mesma coisa. A gente vai ter esse ângulo igual a esse ângulo, porque eles são opostos pelo vértice, e esse ângulo igual a esse ângulo, que eles são opostos pelo vértice. Só que é o seguinte, pessoal, olha só. Essas duas retas são paralelas. Essas duas retas são paralelas. Então, quando essa reta aqui corta essas duas retas paralelas, esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui. Tá vendo que a inclinação aqui é a mesma? A inclinação dessa reta com essa, já que essa é paralela a essa, já que R é paralela a S, a inclinação de T com R vai ser a mesma inclinação de T com S. Então, esses ângulos aqui são congruentes, são iguais. E aí, consequentemente, né, quando a gente soma alfa com beta, a gente tem um ângulo de 180 graus. Alfa mais beta é igual a 180 graus. E aqui, ó, alfa mais beta é igual a 180 graus. Então, se aqui é alfa e aqui é alfa, aqui vai ter o mesmo valor. Beta vai ser igual a beta de baixo. Tá bom? Então, esse ângulo mais esse ângulo são suplementares. Esse ângulo é suplementar desse. Tá bom? Mais uma coisa, pessoal. Existe uma outra igualdade que a gente tem aqui, que a gente chama de alternos internos. Por exemplo, esse ângulo é alfa e esse ângulo aqui, ó, é igual a ele. Já esse ângulo beta é igual a esse ângulo beta. Tá bom? Eles são alternos internos, que a gente chama. E esses ângulos aqui, ó, esse beta com esse beta e esse alfa com esse alfa, a gente chama de alternos externos. Então, temos aqui, ó, se eu tracei duas retas paralelas e cortei essas duas retas paralelas com uma transversal, eu vou saber que esse ângulo vai ser igual a esse, porque eles são opostos pelo vértice. Esse ângulo igual a esse, que eles vão ser opostos pelo vértice. Esse ângulo igual a esse ângulo, porque eles são alternos internos. Esse ângulo igual a esse ângulo, porque eles são alternos externos. Esse ângulo igual a esse ângulo, porque eles são alternos internos. Esse ângulo igual a esse ângulo, porque eles são alternos externos. Tá bom, pessoal? Esse ângulo igual a esse ângulo, porque eles são opostos pelo vértice. Esse ângulo igual a esse ângulo, porque eles são opostos pelo vértice.
Pessoal, acho que essa aqui é a maneira mais fácil de explicar para vocês como que está sendo, como a gente pode ver a medida desses ângulos. A gente sabe aqui que alfa mais beta vai ser complementar, ou seja, esse mais esse vão ser suplementar, ou seja, alfa mais beta é igual a 180. Se eu pegar por outro lado, aqui, ó, alfa mais beta aqui vai ser igual a 180, alfa mais beta aqui vai ser igual a 180. Posso pegar alfa mais beta aqui, inclinado aqui? Posso. Alfa mais beta vai ser igual a 180. Posso pegar alfa mais beta aqui? Posso. Alfa mais beta é igual a 180. Tá bom, pessoal? Então a gente pode pegar assim, dessa forma, na horizontal, pode pegar de forma inclinada. E se tivesse na vertical essa reta, a gente poderia pegar na vertical aqui, essa soma desse ângulo x1 com x2 também seria 180 graus. Simples, pessoal. A gente vai fazer uns exercícios depois e aí vocês vão conseguir visualizar melhor. E aí, por último, que fala nesse PET aqui, são os tipos de triângulos. Os triângulos, eles podem ser classificados segundo os seus lados ou segundo os seus ângulos. Vamos classificar os triângulos primeiro segundo os seus lados. Se ele tem 3 lados iguais, esse triângulo é chamado de equilátero. Se ele tem 2 lados iguais, ele é chamado de isósceles. E se ele não tem nenhum lado igual ao outro, ou seja, não existe nenhum lado igual ao outro, todos os lados são diferentes, ele é chamado de escaleno. Agora, quanto aos seus ângulos, se ele tiver um ângulo de 90 graus, que é onde é válido o teorema de Pitágoras, ele é chamado de triângulo retângulo. Se ele tiver os 3 ângulos agudos, ou seja, os 3 ângulos menores que 90 graus, ele vai ser chamado de acutângulo. E se ele tiver um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus, ele é chamado de obtusângulo. Uma outra coisa que eu acho importante é que se esse ângulo é alfa, esse é beta e esse é gama, a soma de alfa mais beta mais gama é igual a 180 graus. Ou seja, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Pessoal, isso aqui é o que eu tinha para falar para vocês que está no PET. Se tiver alguma informação adicional ao longo da nossa resolução, eu vou parar o exercício e vou mostrar para vocês. Tá bom? Então vamos para o primeiro exercício do PET para encerrar a aula de hoje. Tá? 2 ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90. 2 ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180. É o que eu falei, tá, pessoal? É o que a gente viu aqui, ó, nessa parte aqui. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Por exemplo, o suplemento do ângulo de 140 graus é 40 graus, pois 180 menos 140 é igual a 40. Ou, de forma análoga, 140 mais 40 é igual a 180. O transferidor é um instrumento que ajuda a traçar a medida em graus de um ângulo no papel. Observe a figura ao lado, cite 2 exemplos de ângulos agudos e obtusos. Depois, cite o ângulo complementar do ângulo agudo e o ângulo suplementar do ângulo obtuso. Pessoal, aqui tem 3 marcações de ângulos. Eu vou fazer os 3 para vocês, tá? Então, primeiro, ângulo agudo são ângulos menores que 90. Então, vou indicar aqui já o agudo, ângulos menores que 90. Então, a gente tem o ângulo D, que é igual a 60 graus. A gente vai ter o ângulo C. Pessoal, ângulo sempre é representado pela letra maiúscula e um chapeuzinho, tá bom? É igual a 45 graus. E o ângulo B, que é igual a 30 graus. Então, achamos aqui os 3 ângulos agudos. E aí, vamos achar o complementar ou suplementar. Cite os ângulos complementares
do ângulo agudo e os suplementares do obtuso. Então vamos citar os ângulos complementares do agudo, tá? Então vou colocar aqui, ó, complementares. Então os complementares, o complementar de 60 graus vai ser o quê? Vai ser 90 graus, que vai ser igual a 60 graus mais x. Então, o x é igual a 30 graus. Tá bom, pessoal? O 60 está somando, ele passa subtraindo. De forma análoga, 45 graus mais x vai ter que ser igual a 90, que eu estou querendo os complementares, né? Então, x vai ser igual a 45 graus, né? Porque o 90 está somando, ele passa para o outro lado subtraindo. Aí 90 menos 45 é igual a 45. Então o ângulo de 45 graus é o complementar de 45 graus. E agora qual que é o ângulo complementar de 30 graus? Eu tenho que 90 graus vai ser igual a 30 mais x. X então vai ser igual a quanto? 90 menos 30, que vai dar 60 graus. Então, o ângulo de 60 graus é complementar ao ângulo de 30. Ou seja, quando a gente soma 30 mais 60, a gente tem um ângulo de 90 graus. Tá bom, pessoal? Agora, da mesma forma, a gente vai ver os ângulos obtusos. E aí os seus, agora não complementares, os seus suplementares. Seus suplementares, tá bom, pessoal? Suplementares. Então temos o ângulo FG e H. Os ângulos F igual a 120 graus, G igual a 135 graus e o ângulo H igual a 150 graus. Não posso esquecer do chapeuzinho. Os seus suplementares vão ser o que, pessoal? Vamos lá. Quando a gente está falando que o ângulo tem um suplementar, então a gente tem o que? Que 120 mais esse suplementar, x, vai ter que ser igual a 180 graus. Então, quando a gente vai fazer essa continha, esse 120 ele está somando, ele vai para o segundo membro como? Subtraindo. E aí a gente vai ter x igual a 60 graus. Então 120 mais 60 é igual a 180. Então esses dois ângulos, 120 e 60, são suplementares. O ângulo 135 é suplementar a qual ângulo? 135 mais x tem que ser igual a 180. Quando a gente faz essa continha, o x vai ser igual a 45 graus. Então, o ângulo de 45 graus com 135 são suplementares, porque a soma deles dá 180 graus. E o ângulo H a gente tem 150 graus, mais o seu suplementar que eu não sei, vou chamar de x, tem que ser igual a 180. Então, o x tem que ser igual a 30 graus. Então, o suplementar do ângulo 150 é o ângulo de 30 graus. Quando eu faço essa soma dos dois, tem que dar 180. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida que tiver com esse conteúdo, vocês podem me perguntar, tá bom? No exercício 2, vou fazer eles com vocês também, mas eu vou fazer ele na próxima aula. Se vocês quiserem tentar aplicar o que a gente aprendeu aqui, ó, de alternos internos, alternos externos, vocês podem tentar. Eu acho que no mínimo vocês têm condição de fazer a letra C e a letra A, tá bom? Então tentem aí e na próxima aula eu já corrijo o exercício 2 e ajudo vocês a fazerem os restantes, tá bom? Então até a próxima aula.